pontilhismo também pode ser considerado um desenvolvimento mecânico. E olhando essa obra do Claude Monet, vocês podem perceber pelo jardim que ele realiza, as pinceladas, como elas se unem e representam um todo, mas você percebe que há inúmeras pinceladas. Para representar, claro, uma vegetação, a pincelada tem um sentido, um movimento tal que tem sentido dentro da ideia de representação de uma vegetação, mas que há uma quantidade grande de variações de cor e você consegue entender como que o impressionismo vindo anteriormente ao pós-impressionismo, considerando o pontilhismo, o impressionismo ele motivou porque os artistas já vinham estudando as cores, essa influência do desenvolvimento da cor, da luz, da iluminação, das sombras e do desenvolvimento da paleta de cor mais luminosa, mais colorida, motivou os pontilhistas e a partir da fatura, da pincelada, os impressionistas, claro, deixaram essa, essa, esse tesouro, né, esse desenvolvimento tal que facilitou o entendimento e a aplicação para os pontilhistas. Claro, os pontilhistas aplicam os pontos e as pinceladas separadas uma das outras. Elas não se sobrepõem, como esse quadro do Claude Monet, mas que você consegue entender que a quantidade de pinceladas aplicada aqui, elas respiram como pincelada, o que não via sendo aplicado por artistas neoclássicos ou realistas. As pinceladas mal apareciam na tela. E o pós-impressionismo, você tem uma diversidade de explorações e de artistas dentro desse período, incluindo os pontilhistas. O pontilhismo está dentro do pós-impressionismo. Você tem os fauvismo, você tem e diversos artistas conhecidos dentro do que se considera o pós-impressionismo, né? Apesar de que, em termos de data, esses desenvolvimentos, esses períodos, eles se entrelaçavam muitas vezes no meio, né? As coisas não começavam e terminavam, né? Historicamente é que se coloca pós-impressionismo, pra, entendendo que é um desenvolvimento posterior, mas que muitos artistas impressionistas até mesmo podem ter desenvolvido o pontilhismo de alguma forma, ou motivado o pontilhismo com trabalhos um pouco mais pontilhistas. Pontilismo. O pontilismo é um período da arte em que, alimentado pelas teorias de cor de Michel Chevreul, a teoria das cores complementares, e o círculo cromático, que foi muito desenvolvido pelos impressionistas, estes artistas começaram a trabalhar as relações de cor a partir de pontos, de onde vem a palavra pontilismo. Estes pontos nada mais é do que pequenas pinceladas que representavam cores saturadas. O conjunto de pinceladas de pontos saturados formariam determinada cor na tela. Quando nós temos um excesso de vermelho, tende-se naquela área a ter uma visão mais avermelhada. E o excesso de azul, uma visão mais azulada. A partir destes pontos, eles faziam relações e, tendo estas misturas do círculo cromático, eles faziam relações que eram alimentadas por um processo da nossa visão, da visão humana. A soma destas cores é realizada pela nossa forma de ver a realidade. Então, aqui eu vou mostrar algumas obras que têm um pouco do aspecto do pontilhismo, assim como explicar um pouco do conceito básico, um pouco mais do conceito básico do pontilhismo. O pontilhismo basicamente utilizava as quatro cores, as três principais cores, né, primárias e as secundárias, basicamente as primárias para gerar todas as outras cores, né? A ideia dos pontilistas é utilizando essas cores primárias, seja as cores luminosas, principalmente o azul ciano, o magenta e
o azul, o magenta e o amarelo-limão, né, que são as cores luminosas, seguindo a teoria das cores, né? Eles acreditavam que utilizando apenas essas três cores você conseguiria trabalhar todo o aspecto da teoria da cor e da geração de forma através das cores primárias, tendo principalmente como característica utilizar essas cores, mas criar um espaço entre a aplicação dessas cores, né? Entre cada ponto haveria um espaço para aparecer o novo ponto colorido. Eles não seriam justapostos, ou seja, um em cima do outro. Eles teriam que respirar um ao lado do outro, mantendo cores brancas entre as cores aplicadas, né? A utilização desses pontos em enorme quantidade, você poderia gerar novas cores, ou seja, com as cores primárias, gerar as secundárias e as terciárias, e a partir daí criar forma também, a partir da teoria das cores simultâneas, das cores complementares, você ir criando forma, né? E representando a realidade, as paisagens, tudo que havia para ser representado pelo artista. Os pontilhistas, eles trabalhavam o pontilismo e ele é considerado um desenvolvimento que veio mais ou menos no mesmo período dos impressionistas, mas que veio até é considerado dentro da história da arte, eles estão dentro do que se chama pós-impressionismo.